Abra sua Bíblia comigo nesta noite, continuando na carta de 1 Pedro, e é o que nós começamos pela manhã, e nas próximas semanas, com a graça de Jesus, nós vamos continuar estudando com a igreja, capítulo 1, do verso 3 ao verso 12. E diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Nós vamos orar mais uma vez. Convido o presbítero Anderson que faça esta oração. Baixe sua cabeça, que Deus possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, que podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Que o Seu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, dá o Seu entendimento, que faça a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Unge os lábios do Teu servo Vulmar, que ele venha falar de Ti aos nossos corações. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, pela manhã nós falamos aqui sobre o tema plenamente eleitos, tratando dos 2 primeiros versos aí desta carta. Esta carta que é uma carta que trabalha a visão da salvação até a glorificação de uma maneira progressiva. E nós vamos vendo isto em cada verso que nós vamos lendo, nós vamos vendo Pedro manifestando, instruindo isto à igreja, a igreja da perseguição, a igreja que vivia uma forte perseguição, estava espalhada pelo mundo da sua época e que precisava estar fortalecida para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E uma vez que nós fomos plenamente eleitos, tendo esta eleição confirmada com base no amor eletivo do Pai e na obra
do agente que aplica a eleição, o Espírito Santo, e no derramamento do sangue de Jesus Cristo, derramamento obediente, na aspersão do sangue do Filho de Deus, a ministração desta obediência agora ao corpo, à igreja, nos purificando então dos pecados, Pedro agora passa a encorajar e a confortar a igreja eleita, o povo da dispersão, o povo que é forasteiro, o povo que é peregrino, quanto à obra da regeneração. Primeiro Pedro cita aquilo que aconteceu na eternidade, a eleição, o que Paulo diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, antes da separação de água e terra, antes da formação deste planeta, antes de Deus colocar aqui uma população, Deus resolveu nos escolher. Estava no propósito de Deus, fazia parte do seu decreto, a escolha divina, de quem Ele iria manifestar a tua graça, a sua misericórdia para a salvação. Então assim é a obra da eleição, acontece fora de nós, mas a regeneração acontece dentro de nós, acontece nas nossas vidas, e Pedro destaca aqui, que este agente da eleição, o Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, o que ele faz na vida do eleito de Deus, uma vez que você foi escolhido na eternidade, ele agora vai aplicar essa obra em um tempo específico, e através da obra da regeneração é que ele vai te chamar, é que ele vai atrair você ao Evangelho, a Cristo, a compor a igreja de Jesus Cristo. Então Pedro nos adverte que o Espírito Santo, o Espírito Santo nos regenerou, ou seja, nos ressuscitou, nos deu vida novamente, vida nova, é obra do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus tem um encontro com um mestre da época, um líder, dos rabinos. Diz que aquele homem, Nicodemos, foi ter com Jesus de noite, o que seria uma grande vergonha, aquele que deveria ensinar, vivia o drama da dúvida, da incerteza, de não ter certeza da sua própria salvação, e ele procura Jesus para tratar desse assunto. E a Bíblia diz que Jesus disse que ele precisava nascer de novo, e que essa obra não partia do Nicodemos, essa obra partia do Espírito. E ele diz que o vento sopra aonde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esta é a obra da regeneração. O versículo 3 deste texto começa assim, e é o mesmo início que Paulo dá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Aqui Pedro começa atribuindo todo louvor, todo crédito a Deus, a fonte de todo bem, de todo benefício. Pedro começa a esboçar aqui um quadro de riqueza espiritual imenso para os seus leitores da sua época, uma riqueza que permanece firme à disposição deles e da igreja de hoje, daqueles que vivem debaixo das provações, aqueles que vivem debaixo de sua indignidade, que está à disposição. Então Pedro passa a destacar isso, e esta passagem começa com a ideia de novo nascimento, de regeneração, e diz que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Esta é a obra do Espírito Santo, a obra de regenerar, de fazer com aquele que estava morto passa a ter vida. É o acordar espiritual, é o despertar para uma nova vida. A pessoa que vivia alheio a tudo que se chama evangelho, de repente ele é tocado, ele começa a se despertar, ele quer ouvir, ele quer ler a palavra,
ele tem uma sede e um vazio no seu interior, que somente o Deus eterno pode preencher. E esse é o momento que, na sua história, o Espírito Santo começa a trabalhar. Nós pregamos o Evangelho, mas a regeneração é uma obra que o Espírito Santo promove. O desejo de ouvir com muita atenção a palavra de Deus, essa palavra começa a queimar o coração. Começa a produzir algo transformador. Por quê? Porque o crente é alguém que renasceu. É alguém que morreu para o pecado. Assim é o crente, o cristão é assim. É que morreu para o velho homem e agora passa a ter uma nova vida. Há uma mudança, por isso o termo conversão, é que muda de vida. É alguém que andava por um vale de morte e agora anda no jardim de Deus, anda em vida, que foi gerado por Deus para uma nova e para uma distinta classe de vida. Aí entra a obra, então, da regeneração. Além de qualquer outra coisa que possa significar, isso significa que quando o homem se converte em seguidor de Cristo, a sua vida tem uma mudança radical, muda o seu estilo de vida. Senão, talvez, a conversão foi a um ato religioso apenas. Tornou adepto de uma nova religião, não mudou o caráter, não mudou a disposição do seu coração, ele apenas mudou de religião. Mas a regeneração é uma obra que acontece nas nossas vidas para nos mudar por dentro e nos faz externar essa mudança. Nós mudamos de endereço, nós não andamos pela velha trilha do pecado, não andamos mais pelo caminho largo, nós vamos andar agora pelo caminho estreito. Não andamos mais pela inquietação, pela dúvida, pela ansiedade, mas pela convicção, pela esperança, pela confiança, pela certeza da salvação. Há uma mudança, e uma mudança radical, uma mudança decisiva, que só acontece com quem nasceu de novo. Muitas vezes, em contato com algumas pessoas que se dizem convertidas, nós chegamos a duvidar se de fato nasceram de novo. Se são hoje nova criatura, se as coisas velhas de fato ficaram para trás, se tudo nessa vida se fez novo, ou se apenas foi uma conversão emocional, uma decisão sob pressão, para não dizer que não estava no hall, no grupo, para não sair da moda, ele entrou na fila. O evangelho que não transforma a vida não é evangelho. Que não muda o caráter. Que não nos transforma em pessoas íntegras, irrepreensíveis, santas. Não é evangelho. Se a obra do novo nascimento acontece, essas exposições da nossa vida vão mudar. Vão mudar. As pessoas vão perceber. Vão perceber. É uma vida nova. Começou algo novo, completamente novo. Então Pedro passa a registrar então esse novo nascimento do eleito de Deus. O eleito de Deus, num tempo, ele é chamado pela pregação do Evangelho, a obra da regeneração acontece na vida dele. Ele vai sair da estrada antiga. Há uma mudança então. O que andava morto em seus delitos e pecados, mas que foi eleito antes da fundação do mundo, agora é chamado à fé pela pregação do Evangelho. E ele passa por esse processo, por uma mutação espiritual, uma mudança. Isso é regeneração, é nova vida. E essa nova vida se dá em 3 estágios, pelo menos. Pedro fala nesta carta. O primeiro estágio é que nós fomos regenerados com base na misericórdia de Deus, na misericórdia divina, para uma viva esperança.
é alguém morto, que por misericórdia de Deus, agora passa a ter uma esperança viva. Alguém que não tinha convicções, certezas, que não tinha um propósito de vida, encontra o sentido de sua vida por um ato da misericórdia divina, por um ato misericordioso. Então a misericórdia é a base da regeneração, da nova vida. É por causa da misericórdia de Deus renovada a cada dia que o cristão tem esperança, tem uma viva esperança. Esperança em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Não tem fim. A misericórdia que promove uma viva esperança, nos regenera para uma viva esperança. Essa esperança obedece duas causas. Primeiro, o cristão nasce não de uma semente que se corrompe, mas de uma semente incorruptível. 1 Pedro 1,23 diz assim a palavra do Senhor: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora você tem em você uma semente própria, uma semente de Deus na sua vida. E essa semente de Deus, que acontece agora no ato da regeneração, ela começa a germinar na sua vida. Deus lançou uma semente em você. Há um pastor em BH, pastor Tinoco. Ele era um homem importante numa universidade em Viçosa, mas ateu, inclusive um escarnecedor do Evangelho, que fez coisas loucas na sua vida. Mas por um ato de pura misericórdia divina, um dos seus colegas, um dia deu a ele um Novo Testamento. Ele queria jogar fora, mas por consideração àquele colega, ele guardou na sua gaveta. Ele conta que chegou um dia da sua vida que ele estava vazio de tudo. Ele pensou em tirar a sua própria vida. Mas num ato, ele lembrou desse pequeno livro, de capa cinza, ainda dos Gideões, e ele resolveu a começar uma leitura. E ele só parou quando ele terminou todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E ele tem um encontro com Cristo ali, em seu escritório, na universidade. Tinoco hoje é pastor presbiteriano em Belo Horizonte, um homem tremendamente usado pelo Senhor. Uma semente foi jogada em seu coração, e ela germinou, produzindo nova vida. Inclusive ele lidera um projeto de evangelização no sertão chamado Água Viva. Quem conhece, leva muitos estudantes a fazer um trabalho social e de evangelização em comunidades carentes do sertão. Tinoco, homem de Deus, que teve esse encontro transformador, essa semente brotou na vida dele. Essa semente que nem o tempo e nem a eternidade pode destruir. A semente que Deus planta, a boa semente. A semente que não se esvai nem pela perseguição daquele povo que vivia sob forte perseguição, nem se fossem mortos, porque em breve Nero começaria uma matança, e os cristãos deste contexto seriam alvo da grande perseguição. Já viviam sob forte perseguição, mas queria se acirrar com aquele imperador louco, mas que eles podiam ter uma convicção em Cristo Jesus. Essa esperança obedece à segunda causa. O cristão tem sempre consigo a Jesus, e está identificado com Ele, e Jesus venceu a própria morte, portanto não há nada que possa nos atemorizar.
aquilo que Jesus passou, a mutação da morte para a vida, essa é a esperança nossa, nós vamos ressuscitar em Cristo também. Não somente uma regeneração espiritual hoje, mas um dia a ressurreição. Pedro está enfatizando que essa obra de Jesus é completa, diz que ele nos regenerou para uma viva esperança mediante, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A obra que ele opera em nós é para uma obra ainda maior, a semente continua produzindo fruto. Primeiro ela muda seu caráter, sua disposição, ela acorda você do sono profundo do pecado, tira você do mundo, mas a semente produz um outro fruto, que ela te transporta para a glória. Um dia o que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é corrompível, de algo que não pode se corromper. A semente da eternidade é plantada no coração do eleito, obra da misericórdia divina. Diz que isto é viva esperança, é por isso que eu vivo, é porque a minha esperança não morre. Dizem por aí que a última que morre é a esperança. A minha não é assim, não é isso que eu ouço das Escrituras, porque ainda que morra, diz a Bíblia, viverá. Esta é uma esperança viva, que o homem não pode matar, é aplicada em ato de misericórdia divina. Deus nos poupou de uma punição eterna, manifestando a sua misericórdia. O segundo ato, o segundo estágio, é que a viva esperança agora, algo produzido pela misericórdia de Deus, produz uma herança, a coisa vai crescendo, e uma herança incorruptível, diz o apóstolo, versículo 4 e 5, dizendo assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O resultado de um novo nascimento é uma nova herança. É uma nova herança que foi descrita como incorruptível, ou seja, algo que não pode ser destruído. Diz aqui sem mácula, sem mancha, sem sujeira, então é santa. Imacessível, é algo fresco, pronto, é para agora, é algo que Deus quer aplicar em sua vida, e está reservada, está vigiada nos céus para nós, está guardada, protegida no céu para nós. Esta é a nossa herança que você pode tomar posse dela hoje, e por isso ela é imacessível, ela é fresca, é para agora. Talvez você entrou pobre aqui nessa noite, pobre de alma, pobre de espírito, mas Deus tem para você uma herança, e uma herança que não se corrompe, uma herança pronta, preparada, guardada pelo Senhor. Para os leitores então de Pedro, que já tinham renunciado à sua parte na herança terrena de Israel, eles eram o povo da dispersão, deixaram casas, propriedades, gado, tudo. Diz que esse povo, no versículo 1 e versículo 2 aqui, do primeiro capítulo, que eles estavam na dispersão, debaixo de perseguição, tiveram que abandonar tudo, mochila nas costas, montando tendas. Diz que esse povo estava espalhado em toda a Ásia Menor ali, na região da Turquia, era aquela região. Então toda a herança que eles tinham, prometidos aos seus antepassados, essa terra que mana leite e mel, eles tiveram que deixar tudo aquilo. Aquela terra que foi prometida a Abraão, que o povo para conquistar foi uma dureza imensa, que entrou, tomou posse, prosperou naquela terra, constituiu um reino forte, um império forte, tudo isso esvaiu de um dia para o outro. Não há herança, não há propriedade. Esse povo estava pobre, é para esse povo que agora estava pobre.
podemos dizer que eles estavam foragidos para não serem mortos. Forte perseguição. Forte perseguição. Como acontece agora na Síria, em outros países, e que também tiveram que passar pelo espólio, pela privação dos seus bens terrenos, tudo. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 34, diz a palavra de Deus: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Esse pensamento de verdadeira herança daria conforto e equilíbrio àquela igreja. Embora não tivessem mais nada daqueles bens da sua época, saíram talvez com a mão na frente e outra atrás. Pedro está dizendo: olha, vocês têm uma herança muito maior. Vocês são eleitos de Deus, vocês são regenerados. É uma obra que o Espírito Santo está aplicando em vocês, é para produzir uma viva esperança. Essa viva esperança agora produz em vocês uma herança incorruptível. Nem o império, nem ninguém vai roubar o que Deus já preparou para você. Com isso, Ele nos faz lembrar as advertências que o próprio Senhor Jesus deu aos seus discípulos para que convertessem as suas propriedades terrenas em verdadeiras riquezas, enquanto muitos estavam preocupados em acumular bens deste mundo. Jesus falou assim: olha, o melhor lugar para fazer depósito não é aqui, não é aqui. E ele diz em Lucas 12, 33 e 34, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde o ladrão não chega, a traça não consome, porque onde está o vosso tesouro, ali vai estar também o vosso coração, o vosso coração. E ele vai dizer no versículo 5, não somente os nossos bens são guardados, mas que sois guardados. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Não é apenas a nossa herança que é boa, mas aquele que recebe herança também é guardado. Sim, sois guardados pelo poder de Deus. Esta herança guardada é para vós que estáis guardados. Preste atenção. A herança guardada é para aquele que está guardado em Deus. Não é só aquilo que eu tenho que está protegido no Senhor, mas a minha própria vida é um ato de milagre, está guardado em Deus. Isto é, está guardado como uma guarnição militar. O termo usado ali era para isso, para dizer, olha, protegido por um grande forte, ninguém toca, ninguém entra, ninguém rouba, ladrão não escava e rouba, a ferrugem não corrói, a traça não consome, não consome. É neste lugar, é a mesma palavra que Paulo utiliza aos Filipenses 4, 7, quando ele diz, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A mesma palavra, guardado. Guardado como? Diz o texto que é por meio da fé. Esta é a resposta do cristão diante da provisão de Deus. Fé. O escritor ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, nos diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, os eleitos, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos o povo da fé, que temos uma viva esperança, que temos uma herança incorruptível. Diz que nós somos preservados pela fé para a salvação que vai se revelar, diz o texto, no último tempo. É o tempo mais pleno, é o Apocalipse. Aqui a ideia
até o último minuto, é ali que Deus vai nos guardar. Nesse interregno de agora até a consumação de todas as coisas, nós estamos guardados em Deus. Não há nenhum momento da história que nós corremos risco de não estarmos guardados. Em todo tempo Deus nos guarda. É certo que não dormita, não cochila, não titubeia o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. Diz o salmista que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, de agora e para sempre. Aquele que entra em Cristo Jesus, por uma obra maravilhosa do Espírito Santo, está protegido. A regeneração completa na vida do eleito de Deus, então conduz a esta viva esperança, que resulta numa herança incorruptível. O que Deus tem para nós, amados, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para nós. Somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros, a nossa herança é muito grande, nada e nem ninguém pode tomar essa herança, ela está guardada nos céus, diz o texto, em Cristo Jesus, e diz que nós também, a herança e o herdeiro. O que adianta ter uma herança se o herdeiro se perde? Mas nós somos guardados em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, final dos 2 últimos versículos, diz que nós somos selados para o dia da redenção, pelo Espírito Santo. Somos uma carta enviada ao céu. Já estamos a caminho, diz que nós estamos assentados em lugares celestiais já. É a obra do Senhor que você vê o agora e o que vai acontecer. E é certo que vai acontecer. Fomos selados, nós selamos uma carta. É para dizer que onde está o selo, aquela pessoa a qual está destinado, aquela carta pertence ao destinatário. Fomos selados pelo Espírito Santo, pertencemos a Ele, somos guardados nele. Pedro está escrevendo para falar sobre esta herança. A herança que eu tenho e a herança que eu sou, em Cristo Jesus. Mas há um terceiro estágio que Pedro está falando. É que esta herança incorruptível agora, ela nos conduz a uma aprovação, chamada aqui de salvação. É a carta chegar até o final, ela não se perde no caminho, ela vai acontecer. Do versículo 6 em diante, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ou seja, é a luta, faz parte da diáspora, da perseguição acontecendo. Disse, se necessário, pode ser que alguns não passem por o que todos aqui, que esse grupo estava passando. Tem muita gente que nasce numa condição do Evangelho e morre no Evangelho sem nunca ter passado por uma perseguição. Isso é um mistério de Deus. Mas grande parte passa por isso. Diz que, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. E aí ele vai falar sobre os resultados, muito mais preciosos do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A conclusão é a salvação. É chegar onde você foi endereçado, a quem você foi destinado, esse que está guardado. E ele usa aqui um termo interessante, a aprovação. Então o apóstolo agora passa a referir às provações que cercariam os crentes daquela época e nos cercam hoje. Mesmo no meio de tamanhas provações, perseguições, eles podiam regozijar-se grandemente na posse da segura salvação. Estão salvos em Cristo Jesus. Essa é a ênfase do texto. Embora tudo isso esteja acontecendo com você,
O propósito de Deus é maior do que isso. É maior que a aprovação. É maior do que as lutas que você tem. É maior que os problemas que você tem no seu casamento, com seus filhos, nas suas finanças. O propósito de Deus para conosco é muito maior. Talvez você tenha fitado seus olhos só nas suas circunstâncias, irmão. Só no seu problema. Só no dia difícil. Só nas impossibilidades. Pedro está dizendo assim: tire os olhos disso. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Tire os olhos dessas circunstâncias difíceis. Olhe para o Deus do impossível. Olhe para o propósito de Deus. Saia dessa visão panorâmica da vida para uma visão espacial mais ampla. Talvez a única foto e a única imagem que tem na sua frente é a imagem da tragédia, da dor, da impossibilidade. Mas se você sobrevoar um pouco mais e conseguir ver uma paisagem mais aberta, você vai ver os anjos de Deus acampando ao seu derredor. Você vai ver o exército do Senhor. Você vai ver o livramento chegando. Você vai ver o propósito de tudo isso que está acontecendo. Mas você tem que sair daquele estado limitado. Pedro está escrevendo para fortalecer a igreja, para confortar, olha, embora no presente. Você só está olhando para o presente. Você só está olhando para as circunstâncias ruins. Você precisa sair para ter uma visão maior. Eliseu estava numa enroscada. Do seu lado estava seu moço, seu servo, aquele que o auxiliava, possivelmente era Geazi. E diz que os inimigos cercaram a casa onde ele estava. E quando Geazi sai para fora, ele dá uma espiada, ele só vê o exército inimigo. Ele volta desesperado e fala: Eliseu, nós estamos mortos, nós somos feridos, porque os inimigos estão lá fora. É o exército numeroso, nós vamos morrer. E Eliseu fala assim: rapaz, tem nada lá fora não. Maior é o que está conosco do que isso aí. O moço volta de novo e fala assim: eu acho que Eliseu não está vendo. O homem está caducando. Olha lá fora, está cheio. Eliseu fala assim: não, olha o que Deus está fazendo. Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço. Eliseu agora sai da sua visão resumida de vida, micro, para uma visão maior. A Bíblia diz que ele vê um exército do Senhor, numeroso, poderoso. Poderoso. Pedro está fazendo isso com a igreja. Não olhe para a perseguição. Olhe para o Senhor. Olhe para a promessa. Olhe para a herança. Continue vivo, crendo, firme na fé. Santifique sua vida, é o que você vai ver nessa carta. Permaneça em Deus. Permaneça em Deus. A melhor tradução aqui é, portanto, para este embora aqui. Isto é uma conclusão que ele está fazendo a respeito de tudo isso, que a obra da regeneração produz isso, viva esperança, que gera herança, que se completa produzindo salvação perfeita, que os crentes perseguidos podem alegrar-se grandemente, embora, portanto, ainda que esteja acontecendo nesse tempo coisas difíceis, os seus sofrimentos são passageiros, mas a glória por vir é eterna. Então olha para isso, olha para o tamanho de tempo, para os resultados que podem ser produzidos, aquilo que pertence a Deus. Aqueles que estavam contristados por causa da variedade, da intensidade, da frequência de suas provações, precisavam olhar para o Deus provedor, o Deus do cuidado, o Deus da salvação, o Deus da promessa, o Deus que está acima das circunstâncias. Cabe lembrar que toda aprovação tem um propósito. Toda aprovação tem um propósito. E a fé não se torna genuína enquanto não é
provada pelo sofrimento. A fé é provada pelo sofrimento, fazia parte do propósito de Deus. Todos aqueles que foram exercitados as Escrituras por ela, se tornaram crentes melhores. Subiram o patamar, saíram da mediocridade do Evangelho, para um Evangelho pleno, para a plenitude do Evangelho. Tiraram o olhar de galinha para um olhar de águia. Deus mudou. Uma visão diferente para aqueles que passaram por isso. Por isso ele vai utilizar no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou a prova da vossa fé, aqui há uma palavra importante, a palavra dokimon, que se traduz porque o que é aprovado como genuíno, uma fé que passa por uma prova e se torna genuína, pura, perfeita, tem que ser provado. Aquilo que resta deve ser destituído, é falso, mas aquilo que passa pela prova é o verdadeiro. E ele vai usar alguns termos aqui, olha. Uma vez confirmado o valor da vossa fé é muito mais precioso, aí ele vai usar um exemplo. Mais precioso do que o ouro, perecível, mesmo que apurado por fogo. Ou seja, ainda que passa pelo cadinho, passa pelo calor do fogo, passa para purificar, para se tornar o ouro mais precioso. É mais precioso que isso, ele está dizendo, é algo aprovado. É autêntico, é genuíno. Tem que passar pelo fogo, senão fica cheio de impureza. Uma fé cheia de impureza é morta. Tem que passar pelo fogo, pela provação. Tem que ser purificado. Há muita coisa perecível nesse mundo, na nossa vida, que tem que sair, meu irmão. Então não fique triste ao passar pelas lutas. Ele está dizendo, não se entristeça com isso. Veja o que vai produzir. Mais precioso do que o metal mais precioso da época. Pedro está dizendo, o que Deus vai fazer na nossa vida é muito maior do que os valores que esse mundo pode dar. Toda a aprovação e sofrimento necessário ao processo de refinamento parecerão nada em comparação com o louvor, diz ele, a honra e a glória que serão a recompensa dos crentes. Nada pode comparar. E ele vai dizer, a quem não havendo visto, há mais, se bem que não tivessem tido o privilégio de ver a Cristo, como Pedro teve. Ele falou, mesmo não vendo, mesmo que vocês não tiveram o privilégio que eu tenho, que eu tive, se vocês passarem pelo fogo, vocês vão amar Jesus. Se passar pela prova, vai ser apurado, vai ser uma fé autêntica, genuína, tão quanto a minha. Olha, eu não tive o privilégio que Pedro teve, 3 anos e meio, mas pelo o calor da vida, da prova, pela fornalha desta vida, nós vamos sendo aperfeiçoados, refinados. Há alguns irmãos no nosso meio que a gente olha para eles, parece que eles não são desse mundo. E de fato não são. É gente do andar de cima. É gente que anda com Deus, com experiências com Deus maravilhosas, porque passou pela fornalha, irmão. E hoje a fé é confirmada, é autêntica, é genuína. Não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Não está tomando leite mais, o alimento que ele recebe é sólido. Ele não apenas recebe alimento, mas ele alimenta outros. Ele traz entusiasmo para a vida da igreja. Quando ele vê a prova, ele fala que você precisa amar aquele que prova. Ele ensina você a olhar para Deus. Tem muita gente boa assim no meio do povo de Deus. É gente que aprendeu a andar na fé. Através das provações, aqueles irmãos estariam ainda mais ligados a Cristo. A obra da regeneração estava produzindo neles algo excelente. Viva esperança, uma herança incorruptível.
E agora a aprovação, obtendo o fim, a conclusão disso, uma vez aprovados, salvos. É um processo que acontece. Apesar que a obra da salvação acontece praticamente de maneira decretiva em nossas vidas, ela se desenvolve durante a nossa história. Deus trabalha em nós. Há uma canção de criança que a gente cantava, e eu lembro que era sempre crescendo. Há uma outra que diz assim, sempre melhorando, sempre melhorando. É alguém que está passando pela prova e vai crescendo em fé, vai crescendo em paciência, vai crescendo em graça, vai atingindo uma estatura de plenitude, de maturidade, vai se tornando um pilar da igreja, um diferencial no reino, e de fato essa luz começa a brilhar, e essa luz começa a produzir frutos, porque passa a ser sal e passa a ser luz do mundo. É a diferença. A grandeza e a glória dessa salvação tem dois fatos importantes. Primeiro, os escritores do Velho Testamento apontaram para ela. Segundo, diz que os anjos anelaram perscrutar. O versículo 10 ao versículo 12, ele faz uma conclusão dessa salvação. Olha, foi a respeito dessa salvação, dessa obra completa que os profetas anunciaram. O Antigo Testamento anunciou a respeito disto. E ela foi acontecendo de maneira progressiva. E ele termina dizendo, olha, os anjos desejavam pregar essa salvação, que nós temos o privilégio de fazê-lo. Nós somos enviados para pregar essa salvação, essa obra maravilhosa de Deus. Mas os anjos desejaram fazer. No nosso tempo, temos a boa nova da salvação. Alguns de nós já caminharam milhas com Jesus. Talvez alguns estão às portas de encontrar-se definitivamente com Jesus. Outros estão começando na vida cristã. Precisam desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Mas há um desenvolvimento desta vida. A obra da regeneração não acabou. Você não é um vaso terminado. Jesus está operando em sua vida, e até a volta dele, você é um canteiro de obra do céu. Deus continua operando na sua vida. Por isso, não fique satisfeito com a vida que você está vivendo. Santifique-se ainda mais. Ame ainda mais a Jesus, caminhe mais milhas, pregue ainda mais o Evangelho, dê ainda um melhor testemunho, ame ainda mais sua esposa, seus filhos, a sua família, ame a Cristo acima de todas as coisas, aumente o seu grau de profundidade em seu relacionamento pessoal com Jesus, aumente seu tempo de oração, desfrute mais da palavra de Deus, isso é crescimento, pregue mais o Evangelho. Eu quero concluir, meus irmãos, lembrando que a obra do Espírito Santo, em seu propósito, na regeneração em nossas vidas, é algo maravilhoso. Primeiro, Ele nos regenerou para uma viva esperança, Ele nos deu vida, nova vida em Cristo. Esta vida cheia de esperança produz uma herança que nada e nem ninguém pode nos tomar. Somos ricos, somos abastados, milionários em Cristo, somos herdeiros, somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. A nossa herança é uma herança que não se corrompe, que recebemos do Senhor, e esta herança incorruptível é coroada quando nós somos aprovados por Deus no resultado máximo de uma vida, final de uma vida, a conclusão final, obtendo o fim da fé, a salvação iniciada na regeneração, ela continua durante todo um processo, que nós vamos falar no próximo domingo, a obra
da santificação. E nesse caminhar de aprovado por Deus em nossa vida, de peregrinação, provação e perseguição, Deus quer produzir em nós a salvação e a vida eterna. Então a regeneração, meus irmãos, é uma mudança de DNA de morto para um DNA de vivo, de ressurreto em Cristo Jesus. Sofremos com Ele, para um dia com Ele sermos glorificados. Aquela igreja era consolada com essas palavras. Você também seja consolado, fortalecido e desafiado, em nome de Jesus. Saiba que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que vai ser revelada a nós. As lutas que você passa no casamento, com os seus filhos, com a sua família, talvez na sua saúde, na sua vida profissional, não podem se comparar com a glória que Deus preparou para você. Não troque o pouco pelo tudo de Deus. Não abandone o tudo de Deus, pelo contrário, abandone o pouco. Viva no muito, viva na generosidade, viva na excelência de Deus, viva na plenitude de Deus. Nós não somos chamados para uma vida medíocre, mas nós somos chamados para uma vida excelente. Excelente. Nós não somos chamados para sermos nivelados por baixo. Nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Ou a obra que Jesus faz em nós, através do seu Espírito Santo, é boa, é maravilhosa. Não desvalorize a obra do Espírito Santo na sua vida. Não resista à obra do Espírito. Se encha dele. A única maneira de você vencer a carne é entregando-se totalmente à ação do Espírito Santo em sua vida, para que Ele tome sua mente, seu coração, tome você por um todo, para que Ele te direcione na vontade de Deus, para que o Espírito possa militar contra a sua carne e derrotar você, em nome de Jesus, para que não seja mais você quem viva, mas que Cristo vive em você. Convido você a abaixar sua cabeça e a tirar um tempo em oração. Nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus. A ceia não é moda, é um sacramento santo do Senhor. É para o regenerado, é para quem ama o Senhor e sua vinda, é para quem quer ter uma vida de santidade, é para quem quer morar com Jesus na glória, e por isso tem a cada dia vivido na sua tribulação, nas suas angústias, crendo, confiando no Senhor, que tem abandonado o pecado dia a dia, tem amado mais a Deus do que a este mundo. É para quem caminha olhando para o autor e consumador da fé. Ore o Senhor nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Esse é o propósito da regeneração, é produzir algo novo em nossas vidas, em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha nos encher, venha nos fazer transbordar, venha produzir vida no nosso ser.
nos ajuda a abandonar o pecado. Nos ensina e nos ajuda a crermos, por misericórdia pura, nesta viva esperança, a substituirmos a herança perecível deste mundo por uma herança incorruptível, inacessível, guardada nos céus. Que nós sejamos guardados no Senhor, ó Pai. Que a nossa vida esteja guardada no Senhor cada dia, pois vivemos, ó Deus, em novidade de vida, e assim, ó Deus, o nosso desejo. Então limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica, ó Pai, em nome de Jesus. Nos prepara para um dia, Senhor, encontrarmos com o Senhor, quando esta obra estiver consumada em nós. Quando o Senhor nos chamar, que o fim último da nossa fé seja segundo o teu propósito, a salvação das nossas almas. Nos abençoa quando vamos partilhar da ceia do Senhor nesta noite. Consagramos a Ti o pão e o vinho, que saem do uso comum das nossas casas para o uso santo da mesa do Senhor. Consagramos nossas vidas para que o Senhor faça morada, para que o Senhor possa produzir em nós, Deus, algo novo, transformado para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus.